Boa tarde, estamos recebendo a Colete Dantas, vamos fazer uma entrevista com ela, falar um pouco da vida e da trajetória dela na arte e na arquitetura. Então, para iniciar, Colete, eu pedi para você contar um pouco sobre a sua formação e sua trajetória profissional. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha formação, eu venho primeiro das artes, muito nova eu comecei no teatro, isso em Recife, de onde eu sou, onde eu cresci. Na verdade sou de Campina Grande, mas cresci em Recife. E lá comecei dentro de um grupo de uma referência muito forte, em Olinda, o Teatro Emílio Borba Filho, herdeiros desse grande dramaturgo nordestino. E comecei uma formação em educação artística na Federal de Pernambuco, onde tive a oportunidade de ter alguns grandes professores, como Mariano Suassuna, por exemplo. E dali eu venho para o Sudeste, moro 2 anos no Rio, depois volto para Recife e venho para Vitória, com essa formação em artes e uma experiência já em teatro. E daí chego em Vitória e continuo essa trajetória com o teatro, me formando e me aperfeiçoando, especialmente no campo da cenografia, do figurino e como atriz também. Não tínhamos na época aqui em Vitória uma formação regular para o artista cênico, então a gente tinha que ir fazendo tudo que é curso, saindo, tinha muitos encontros de federações de teatro, Confederação Nacional de Teatro, que era muito forte no Brasil, atuava de uma maneira a dar um suporte para esses artistas que não estavam ainda resistiam, digamos, no campo da arte, né, a um esquema mais profissional, que na época a profissão de artista foi regulamentada, artista cênico, e aí surge o sindicato e há meio que 2 movimentos no Brasil nesse momento, né? Então, a minha formação ela vem nas artes cênicas de uma prática e de uma formação recortada, baseada também numa formação no ensino superior e em educação artística. Posteriormente, eu trabalhando no meio da gestão, no campo da gestão de cultura, na Prefeitura de Vitória, isso na época do prefeito Vitor Buarque, a gente teve a oportunidade de fazer algumas inserções na cidade, coisas que até hoje estão aí, capitaneado inicialmente pela Deni Gomes, a secretária de Cultura, e depois pela Vera Viana. Foi criada na época a Lei Rubem Braga, e logo depois a Escola de Artes, FAFI, antes Escola de Artes, depois se transformou em Escola de Teatro e Dança, e agora Teatro, Dança e Música, FAFI, ali naquele edifício que foi originalmente do Gomes Cardinho. E acabei ficando à frente, na época a secretária me indicou para estar acompanhando esse projeto, junto ao arquiteto, que desenvolvia, na verdade, já era o 3º arquiteto, os outros 2 haviam falecido, havia meio que uma maldição dos arquitetos que lidavam com a FAFI, não sei, enfim. Nesse 3º arquiteto, eu acompanhando ele, e algumas coisas me incomodaram sempre como cenógrafa e atriz no espaço cênico, e ali eu meio que desafiei ele, eu digo, então vou fazer arquitetura para te dizer como é que faz um espaço cultural. E briguei por aquela praça ter um piso liso, briguei por equipamentos de iluminação no auditório, né, que seria um teatrinho que a gente teria, enfim. E acabei sendo a primeira diretora daquela escola, num movimento naquela época quase que de resistência. A gente tinha apenas a lei que criava, o decreto, aliás, que criava a Escola de Artes FAFI, não tinha funcionários, não tinha uma estrutura ainda, mas fomos criando, fomos captando pessoas dentro da prefeitura que queriam, que estavam insatisfeitas nos seus trabalhos. Fomos fizemos um chá de bebê para a FAFI, ganhamos cadeiras para o auditório, para as salas, som, etc. Foi um movimento muito bacana em Vitória, preciso, e eu gostaria de registrar, de estar presente nesse momento de fundação dessa escola. Bem bacana mesmo. E daí surgiu a minha paixão, voltou, na verdade, uma grande paixão que eu tinha pela arquitetura. E resolvi arriscar o vestibular, fui fazer meio que displicentemente e passei. E aí entrei também na arquitetura, fiz a faculdade de arquitetura aqui no Espírito Santo, e alguns anos depois fui fazer um mestrado na UFRJ. Então a minha formação acaba sendo bem
eclética, digamos assim, passeando pelas artes visuais, artes cênicas, porque eu trabalho no campo da cenografia e ela também é visual e ela é cênica, e no campo da arquitetura. E na arquitetura, principalmente, eu me fixei um pouco na questão do espaço cênico, do espaço da cena, o espaço onde se representa, o espaço onde acontece a cultura. E aí tem um trabalho também como arquiteta nesse campo da cultura, né? Também trabalhei um tempo como educadora na UFES, um tempo como professora substituta, tanto nas artes quanto na arquitetura, e um tempo na UVV também, como professora também nos dois cursos da arquitetura e das artes cênicas. Eu estava exatamente comentando ainda há pouco sobre esse desafio que mas é bem contemporâneo mesmo, de estar com uma formação e uma prática e atuando numa espécie de película que existe entre a arte e a arquitetura, o espaço e as artes multidisciplinares, que hoje a gente não vê muito esses limites, digamos assim, quando a gente olha para o universo contemporâneo, né? Nesse sentido eu me sinto confortável, mas não me sinto quando olho para esse mundo cheio de caixinhas que a gente vive, que nos obriga a estar dentro dessas caixinhas. É isso. Resposta longa, né? Excelente. E por que a escolha pelas artes, Colette? Quais projetos nessa área você destaca? As artes, eu acho que é uma coisa que já vinha em mim. Acho que vem mesmo. A minha mãe, ela me colocou no balé com uns 3 anos de idade. Ela era professora de balé. Era uma das poucas professoras de balé na cidade. E aí o balé sempre me acompanhou. E eu sempre tinha um sonho assim com as artes. Eu sempre gostei muito das artes, desde criança mesmo. Então eu sempre fui me conectando dentro da escola, as oportunidades que eu tinha dentro do teatro. O teatro eu comecei dentro da escola, era na igreja, eu me envolvia com teatro, com algo assim. Eu me via, se você, né, criança, se vê numa profissão, eu me via sentada num cavalete desenhando ao ar livre, pintando uma paisagem. Então é sempre a paisagem, a arte. Eu acho que esteve sempre presente mesmo na minha vida, né? Meu avô era escritor, os meus 2 avós eram escritores, né? Enfim. E recentemente você desenvolveu esse projeto do Revivendo Meu Pômero. Isso. E por que você se interessou especificamente por esse objeto? Esse objeto seria um dos destaques que eu daria ao meu trabalho, que eu acho que ele é o resultado exatamente de todo esse hibridismo que eu falei e de todo esse percurso. Ele reúne alguns aspectos que me deixam bastante interessadas em mergulhar nas histórias dele. Primeiro, ele é um edifício de teatro, né? Ele é arquitetura, ele é um elemento, enquanto elemento arquitetônico, ele é um elemento que tem uma importância muito significativa para essa paisagem urbana, essa paisagem que é a minha paisagem cotidiana, que é a Praça Costa Pereira. E por que a minha paisagem cotidiana? Eu moro aqui perto, eu moro aqui no centro, eu sou moradora há anos, e a Costa Pereira ela exerce um poder de centralidade nessa localidade, centro, muito forte, e principalmente uma centralidade artística, cultural. E aí, de repente, eu descubro, através de um grande amigo e de um parceiro de teatro, Agostinho Lázaro, que trabalhava no arquivo na época, as plantas desse edifício, o edifício teatral, que é o grande objeto da minha vida enquanto pesquisadora, e que está naquele lugar que é o meu lugar intrigante de cotidiano. Não tinha como negar em buscar descobrir o que tinha de mistério nesse edifício. Um edifício que disseram que pegou fogo. Mas como pegou fogo assim do nada? Um edifício de madeira que tinha, curiosamente, personagens envolvidos e situações bastante curiosas, mas que estavam todas ocultas e perdidas. Mistério. Eu sempre gostei de mistério. Eu lia muito na infância, né? Minha mãe, como falei, gostava de cultura, de ler, de tal. E pegava de tudo, livros de Agatha Christie, enfim, de mistério. Gostava de resolver essas coisas. E o meu pômero ele me entregou realmente, aí como pesquisadora que ama o edifício teatral, a arquitetura, o teatro, e descobre um mistério desse, quer descobrir mais coisas. E aí veio a ideia maluca, uma certa
noite, depois de várias provocações de Agostinho, de eu tentar trazer aquelas plantas que eles haviam achado aqui no arquivo, e que eram tão preciosas, mas que não poderiam ser colocadas de qualquer modo para o público, porque tem todo um tratamento necessário a ser dado, o público, né, não tem como ter um acesso tão fácil, mas como popularizar e fazer chegar a isso. E aí me veio essa ideia maluca de trazer essa história através de uma equipe de pesquisadores, observando esse edifício sobre vários aspectos multidisciplinares, da história, as memórias daquelas pessoas, daqueles cotidianos que envolviam aquele edifício, aquela arquitetura que intrigante, de madeira, naquele lugar também, um lugar de pescadores, não era um lugar da cultura naquele momento, um lugar de destaque da cidade, um lugar que tradicionalmente o teatro, enquanto signo daquela sociedade da época, a cerejinha do bolo, fosse colocada naquele cais de pescador, e não na cidade alta, onde vivia a nossa nobreza, né, a nossa burguesia capixaba, digamos assim, naquele momento. E aí surgiu essa ideia de trazer isso também em vários suportes, porque também não me vejo só. É importante registrar no livro, era importante trazer visualmente algo que surge de uma visualidade, e aí sim a exposição, por isso, e aí atingir pessoas também que de repente não tivessem muito acesso ao livro, ou não tivessem porque não querem, ou porque não têm muita oportunidade mesmo, ou interesse, mas são visuais, mais naturalmente, ou vão chegar à pesquisa mais profunda através do visual. E do teatro, aí veio também a ideia de montar um espetáculo que interagisse com aquilo tudo. E aí, por que não, a virtualidade, que no momento que começou essa pesquisa estava ainda nos seus quase primórdios, então a ideia era registrar isso num CD, mas depois que, oportunamente, quando foi da realização do projeto, transformamos num site que registrou todo esse trabalho e vai estar ali como um espaço dinâmico também para que outras pesquisas possam ser agregadas ali, que a gente possa desvendar mais mistérios ali a partir desse intrigante edifício. Bom, adentrando já na obra, qual o lugar ocupado por esse teatro na sociedade capixaba, essa transição do Império para a República, final do século XIX, início do século XX, que você considera? Qual o espaço? Qual o lugar ocupado pelo teatro? A importância dele, né, nessa sociedade que estava transitando do Império para a República. O teatro enquanto arte, enquanto linguagem, ou o teatro Melpomene dentro da sociedade? Dentro da sociedade, da no sociedade. lugar dele na sociedade. Sim, o teatro enquanto linguagem artística, naquele momento, ele na sociedade capixaba existiam vários grupos de teatro, que eram as sociedades dramáticas, e que exatamente esse edifício ele surge de uma delas. Elas tinham a importância de reunir grupos intelectuais e pessoas que movimentavam a cultura da cidade naquela época, né, meados para final do século XIX, e traziam cenas desse cotidiano através de comédias de costumes, que era aproximadamente o tipo de encenação que se trazia naquela época. Mas a gente não tinha espaços adequados à prática de teatro, espaços tecnicamente adequados à prática de teatro. Não tínhamos um teatro, por exemplo, no modelo italiano, que era um modelo tradicional da época e implantado em várias cidades do Brasil. Estavam sendo implantados esses modelos também. E aí o Melpomene surge do desejo de uma pessoa, de um grupo de teatro, que era o Muniz Freire. Ele era uma das pessoas, diretores do grupo da Sociedade Dramática Melpomene, e ele consegue do governo aquele terreno, o terreno ali na Praça Costa Pereira, antigo Largo da Conceição na época, e consegue recursos para construir esse teatro. Só que pouco tempo depois ele vem a falecer. E aí o grupo não dá conta de seguir esse sonho. O grupo passa por uma tentativa de realizar um espaço, de criar um espaço, e cria um teatro, um pequeno teatro na rua atual José Marcelino, ali próximo à Catedral, perto da Igreja de Santa Luzia. E ele tem um espaço ali. Na época, Rua Costa Pereira,
E na época, aqui embaixo, a praça atual Costa Pereira, Praça José Marcelino, conhecida como Largo da Conceição. Descobrimos isso na pesquisa. De repente, um governador, eu não vou saber dizer a vocês qual agora, mas tem aqui na obra, no primeiro capítulo do livro, um dos prefeitos ou governadores inverte isso, traz Costa Pereira para baixo, traz José Marcelino lá para cima, onde era a sede do grupo de teatro Melpomene, da Sociedade Dramática Melpomene. O Muniz Freire já havia morrido e o sonho dele estava aí, no ar. O filho dele, governador final do século XIX, Muniz Freire também, resolve resgatar isso. Ele tinha naquela época, estava trazendo várias modificações e um crescimento urbano significativo para o estado do Espírito Santo. E aí, movimentando essa cidade, transformando a cidade de Vitória, ele cria, é ele quem provoca a criação, ele quem contrata a criação do projeto de expansão da cidade para o norte, o Dovo Rabaldi. É ele quem pensa essa cidade, começa a descer essa cidade daqui de cima para aqui, para essa baixa da cidade, para o Mangue, né, que era a Costa Pereira. E aí, como não, naquela época, trazer aquilo que era o signo, o ícone dessa sociedade, o teatro, o edifício teatral. Ele precisava disso. E aí veio o sonho do pai dele. Eu imagino que ele devia estar lá junto com o pai dele na hora que eles lançaram a pedra fundamental lá atrás, em 1872, nesse território da Costa Pereira. Ele devia ser um menino. E aquilo ficou, e ele trouxe para lá. Ele inverteu uma lógica da urbanidade da época, da sociedade da época, e traz o teatro, e faz esse teatro em 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ele projeta e constrói esse teatro, com a ajuda dos vários italianos. Um grupo de italianos, como se repete muito na história aqui do estado do Espírito Santo, né? Então, o teatro, nessa época, ele tinha esse movimento teatral de grupos, aqui eram vários, alguns deles com nome de musa, como é o caso da Melpomene, que é a musa da tragédia, tinha a Thalia, a Sociedade Dramática Thalia, que era a musa da comédia, tinha várias outras, e tinham grupos que vinham e passavam, que eram grupos estrangeiros e brasileiros que passavam pelo estado do Espírito Santo e que normalmente não tinham lugar. E passam a vir exatamente para o Teatro Melpomene, inaugurando um momento realmente de um movimento cultural cênico mais significativo para a cidade, já que agora se tem um espaço, né, constituído com um edifício teatral, com todo o rigor de um edifício teatral daquela época. No livro você fala um pouco também dos teatros do país, né? Sim. E como o Teatro Melpomene ele se aproximava ou se distanciava desse contexto teatral que estava no Brasil no momento. Você poder falar um pouco desse... Sim, eu trago esse panorama até para demonstrar que o Melpomene ele é mais um objeto que era representativo no Brasil inteiro e no mundo, né? Então, se precisava desse edifício teatral nessa cidade, né? Agora, ele, como você disse, contrariamente ao que se fazia, ele não é feito de alvenaria, ele é feito de madeira, de um elemento, de um material perecível, de um material que não, na época ele era, enfim, era um material que se entendia como um material inferior, que servia para constituir barracões, casas temporárias, casas de pessoas que não tinham condições. E o edifício teatral, enquanto ícone, né, de uma edificação, de cultura, ele tinha toda uma conexão com uma sociedade burguesa, intelectual, enfim, que ideologicamente brigava um pouco com a questão da madeira, né? Mas ele, apesar disso, ele vem trazendo a madeira, mas ele tira partido dessa madeira. Ele tira partido, por exemplo, na acústica desse teatro. Ele que eu falo é o Filhinho Santoro, que é o engenheiro que foi quem projetou, o arquiteto desse edifício, né? Ele tira partido disso e ele traz uma beleza e uma forma e uma técnica que não fica nada a dever a nenhum edifício que é construído nessa época em qualquer outra cidade, né?
das capitais principalmente, mas também algumas cidades do interior do Brasil. Quais eram as principais características, na verdade, do cenário urbano de Vitória e como que o Teatro Melpomene se inseria nesse contexto urbano? Na fundação dele, né? Então, como eu havia falado, ele estava numa região que era uma região que começava a ser urbanizada. Ela já tinha quando ele vai para lá, na verdade, houve esse vácuo, esse tempo, né, entre 1872, quando começa a se pensar nele, e vai se falando dele nesse período até ele ser construído em 96. De vez em quando alguém lembra da possibilidade dele existir, até que ele vem, e quando ele vem para aquela localidade, ela ainda é um alagamento ali. Já tinha a Rua 7 constituída mais ou menos até onde hoje a gente tem ali o Bimbo, aquela região. Mas a partir dali o reguinho ainda com o reguinho, né, que era um riachozinho que descia e ele vinha até a Praça Costa Pereira. Então ali alagava tudo. Havia algumas casas, mas eram todas numa ocupação completamente desordenada. Quando o Melpomene vai para lá, há um alinhamento da Rua 7, ali daquela esquina da Rua 7, porque o Melpomene foi implantado exatamente na esquina da Rua 7 com a Costa Pereira. Não havia Graciano Neves. A Graciano Neves só veio a surgir depois da saída do Melpomene. Ele exatamente estava atravessando a frente da Graciano. Então, a gente tinha ali uma Rua 7 sem ainda saída, a Rua 13 de Maio, que vinha ali contornando e saía na Rua 7, e que era um pequeno cais de pescador. E a Igreja Nossa Senhora da Conceição ali ao lado. Quando há notícia de reconstrução do Melpomene, a Igreja Católica se sente ofendida e resolve retirar dali a Nossa Senhora da Conceição. E vende para o governo, que desapropria a igrejinha e leva a imagem da Nossa Senhora numa procissão onde o pessoal vai metendo pau no teatro até levá-la para a Igreja do Rosário. O teatro, a igreja se sente ofendida moralmente, porque o teatro era, na época, né, o teatro e a religiosidade, enfim, ela não, católica principalmente, eram bastante ainda distantes, e havia uma moralidade que não permitia essa proximidade, né? Além da fala do povo que dizia que o teatro ia pegar fogo. O teatro nem tinha sido construído, já diziam que o teatro ia pegar fogo porque ele era de madeira. Vejam bem como começa o preconceito a partir daí, né? E aí ela sai de lá. Esse era o cenário que a gente tinha. Um cais de pescador, uma igreja que se retira, um local que tenta começar a se ajeitar. Esse local vem a ser o primeiro aterro da cidade, né? A Costa Pereira. Começa a se aterrar esses mangues, esse pequeno manguezal que formava ali, naquele encontro do reguinho com a baía que adentrava e chegava até a metade do que hoje a gente conhece como Praça Costa Pereira. Essa era a localidade, algumas pequenas casas ali. Então é a formação de um lugar. O teatro ia ser ali. As pessoas, para irem para lá, tinham que pisar no chão de barro. Durante vários anos houve muita reclamação até que se faz a calçada em torno do Melpomene e depois aí o calçamento da rua. Isso tudo com o teatro já erguido. Enquanto a gente via que a cidade alta era o local onde a cidade era, havia os poderes, havia a burguesia da cidade, as famílias mais nobres da cidade estavam na cidade alta, as instituições estavam ali em cima, né? Então, é o que eu falei, a lógica seria ela estar lá em cima, mas o Muniz ele enfrenta isso e disse, não, vamos para frente, ou vamos para baixo. E foram, e aí era essa cidade, a cidade que começa num processo expansivo. E ele contamina. Ali surge ali na Rua 7 o Cine Éden que começa na Rua 7. E depois ele é transferido para hoje, onde é mais ou menos o Glória, um pouco indo para o Itaú, ali do lado. O Cine Éden, que vai para lá. E aí começam a surgir também alguns movimentos em volta daquela localidade relacionados à questão cultural. Então eu vejo o Melpomene como um espaço que é um pioneiro da organização desse movimento cultural que era muito ainda familiar. A gente sai de uma era familiar da cidade,
de produção cultural, digamos assim, principalmente no campo das artes cênicas, para entrar numa era mais profissional, onde você começa a ter uma organização, uma prática e um intercâmbio com outras produções que vêm de outros estados e de outros países para ocupar esses espaços. E com o passar do tempo, com esses aterros, com esses calçamentos, parece assim que até houve um embate na imprensa de que o teatro de madeira já não estava combinando mais com essa modernidade, né? Com essa paisagem. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, né? Quando é que esse teatro começou a ficar estranho dentro dessa paisagem? Ele sempre, como eu disse, ele sempre teve a maldição perseguindo ele. Existia a maldição da igreja, existia a maldição dele ser de madeira e pegar fogo, e a maldição dele estar num local alagado, onde dizia que o tempo todo ele ia boiar. Tanto que no dia da inauguração, ele não foi inaugurado no dia previsto, porque choveu tanto em Vitória que derreteu pintura e ele ficou completamente alagado, a cidade ficou debaixo d'água. Ele quase, segundo os jornais da época, quase saiu boiando, né? Ele foi inaugurado num outro dia, que foi 23 de maio, né? Onde era o último dia do Muniz Freire no governo, inclusive. E ele passou o tempo todo nessa luta, até que no governo do Florentino Avidos, já havia certamente, havia também um movimento do Florentino muito forte também de modificação da cidade. A cidade também passa por um segundo momento de um processo muito forte de mudança no estado e na cidade de Vitória, de transição e mudança dessa urbanidade, dessa paisagem urbana. E, claro, os bastidores políticos e as inimizades políticas por trás dessa história. Segundo me disseram, isso não é o meu foco de pesquisa, mas Florentino era casado com um parente de Gerando Monteiro, que viria a ser opositor de Muniz Freire, enfim, existia esse bastidor. Existia um governador que também fazia a cidade se modificar. E aí, como também um governador que precisava também colocar a assinatura dele, iria fazer o edifício ícone, que ainda continuava a ser o grande teatro. Já existia o cinema já estava também se destacando, mas o teatro ainda era, o edifício teatral, que tivesse a dupla função, ainda era o grande ícone. E aí ele vem e aproveitou que a maldição virou uma pequena realidade, ou seja, um pequeno incêndio, um pequeno foco de incêndio na cabine de projeção do meu Pomni, durante a projeção do filme, curiosamente chamado de Ordens Secretas. Isso sempre me incomodou, esse nome desse filme. Curiosamente, há um princípio de incêndio ali, e aí eles param o teatro no dia seguinte, interditam e dizem que não vão mais funcionar como teatro. E os jornais registram, isso é importante dizer, o teatro queimou o piso, as paredes desse pequeno ambiente, que não era mais do que 2 por 2. Eu estou exagerando o tamanho dele. E com a altura que não passava de 2,20. E chamuscou o teto, porque ele era muito baixo também, onde ficava o projetor, que tinha filmes que eram inflamáveis. E que foi só o que queimou. Não o teatro todo, como se diz. Não houve incêndio, houve um pânico, porque gritaram fogo, e havia maldição, e todo mundo saiu correndo. E aí era de madeira, e ele não tinha manutenção. Aí fica, o que também a gente traz aqui no livro, uma denúncia também, um alerta, porque os teatros não são mantidos. Os espaços culturais, eles têm o último dos últimos focos é a manutenção desses espaços. E ela pode gerar o que gerou no meu Pomni, ou gerou já em outros espaços, como a gente vê grandes tragédias até contemporaneamente. Saiu todo mundo correndo do último andar, que era do balcão, por uma única escada, porque o balcão que ficava lá em cima não saía pela porta principal, que era um registro e era uma marca de uma discriminação. Eram pessoas que ficavam ali, podiam pagar pouco, iam lá para o último andar e só saíam por 2 escadas que davam diretamente para a rua. Só que nós descobrimos, através de um senhor que ainda era vivo no início da pesquisa, que uma das escadas sempre ficava fechada. E isso é muito claro, porque ninguém iria colocar 3 porteiros, sendo 2 para uma população que pagava menos.
Então trancavam uma porta, ele relatou que sempre tinha móveis encostados ali, e todos devem ter saído por uma só. A escada cedeu e 2 pessoas morreram, muitas se machucaram. Mas não por fogo, mas por pânico. Por pânico, apenas pânico. E esse teatro também foi dito nos jornais que o projetor que estava ali foi salvo pelo menino que tinha 16 anos e era um projecionista, junto com a ajuda de um policial. Tiraram da cabine esse projetor que pegou fogo, foi tirado e salvo da cabine. E nós hoje temos o que achamos que seja ele, não temos 100% de certeza, mas ele está aqui na nossa exposição do Revendo Meu Pomeni. É um material que pertence ao Museu do Telefone, do Martini, que generosamente nos cedeu e compôs a exposição com esse projetor que ele achou no antiquário. E que nós, tanto nós quanto ele, chegamos ao projetor do Meu Pomeni, pelos registros, era um da marca Pathé. E ele chegou a uma pesquisa que haviam 5 projetores naquela época no Brasil, em 1905, entre 1905 e 1915, que foi quando o Meu Pomeni adquiriu dele. 5. Um deles era do Meu Pomeni. Os outros 4, não sabemos. Será que no Espírito Santo teriam 2? Então, se não era o do Meu Pomeni, era um similar ao Meu Pomeni. O Meu Pomeni tinha um similar. Esse projetor foi salvo do incêndio. Então não houve um incêndio, houve um princípio de incêndio que queimou essa cabine e pronto. Mas quando aquilo ali acontece, alguns meses depois aparece um plano urbanístico já pronto, com toda a chácara Muniz Freire, que engloba toda essa parte central aqui do entorno da Costa Pereira, que vem aqui por trás do Rosário, da Rua do Rosário, essa parte mais alta aqui que pega a base aqui da Fonte Grande, né, a base da Piedade, toda essa região, aparece prontinha o projeto, menos de 6 meses depois, pronta, toda loteada, e o Meu Pomeni fora disso. Ele estava fora, está aqui rachurado, como a gente representa na arquitetura, como a retirar. E aqui, aí surge, atravessando por ele, a Gama Rosa, a Graciano Neves, uma quadra à frente, onde hoje tem o prédio do ex-INSS, aquele vazio ali, aquela perdição daquele prédio parado. Grande Teatro, escrito. Onde está o Teatro Carlos Gomes? Já Teatro Carlos Gomes. Isso menos de 6 meses depois, esse plano urbanístico estava pronto. Ou seja, ele não foi feito após o incêndio, ele já vinha sendo planejado. Então o incêndio foi algo que só fechou, não é formou, como a gente diz hoje, não é formou. Vamos em frente. Retira-se o velho teatro de madeira, que ameaça o tempo todo pegar fogo. O velho teatro de madeira que já estava, claro, deteriorado, porque ele não tinha manutenção devida. O velho de teatro de madeira que representava outras forças políticas, e façamos o grande teatro e assinemos. E aí quem vem fazendo esse teatro, ironicamente, ou não, ou, né, continuando, segunda parte, André Carlone, que era um menino, que era auxiliar de pintor lá do Meu Pomeni, ele vem a ser a pessoa que faz o projeto do Teatro Carlos Gomes, compra todo o material do Meu Pomeni, não sabemos onde foi parar as madeiras, mas as colunas a gente sabe que o Carlone usou do Carlos Gomes. E ele faz um projeto com um formato bem parecido com o Meu Pomeni internamente, né, mas com o exterior, né, já no estilo eclético, mas na alvenaria e com toda o material mais condizente para uma não efemeridade que o Meu Pomeni sempre teve junto com ele. Inclusive até mesmo pela fala do próprio Muniz Freire, que quando apresenta ele para a sociedade fala: esse teatro deve ser útil para a sociedade capixaba por uns 30 anos. Depois pode se pensar um maior, mais condizente com a sociedade. Ele disse isso até, né? E aí foi o que ocorreu, na verdade. Ele nem era um vidente, não, mas era quase. O Muniz, ele era realmente um grande visionário, eu acho. Bom, então esse mito do grande incêndio não foi tão determinante para o fechamento do teatro, né?
Tiveram outras razões, outras questões envolvidas? Outras questões. Ele foi o estopim. Ele foi o estopim. Ele foi só exatamente o que ele fez. Foi pegar fogo ali. Tocou fogo numa coisa que, um rastro que já se prorrogava por muito tempo. Mas ele foi o estopim. Ele realmente não foi o motivo de se tirar o teatro dali. Existia uma nova urbanidade, que era necessária, sim, aquela praça, era necessária. É claro que se poderia ter considerado o Melpomene, poderia ter se considerado o Melpomene, poderia ter se restaurado o teatro, ter feito um trabalho bacana e ter mantido ele ali e criado uma outra urbanidade onde ele estivesse inserido. Mas não, optou-se por outro desenho urbano, né? Então, foi o que houve, mas aquela localidade realmente ela precisava continuar um processo que, na verdade, começou quando ele foi para lá. Meio que começou essa formação dessa localidade, do que a gente entende hoje como Praça Costa Peru, né? Ele dá o start, e aí ele provoca o Carlos Gomes, ele provoca esse novo grande teatro que nunca aconteceu, mas ele provoca, de certo modo, o Glória, o próprio Cine Eden, que viveu um tempo ali ao lado do Glória, depois também foi retirado, né? Mas esse contexto de modernização urbana, ele foi gradativamente saindo de cena. Ele foi saindo de cena. Ele foi o motor, ele foi o estupim, ele foi o provocador, mas ele também, ele era efêmero, assim, por natureza efêmera, né? Ele foi só um motivador, eu vejo. Mas é importante marcar, e ele marca várias coisas da nossa história. Ele é o primeiro edifício teatral, nos moldes, né, necessários a um bom teatro. Ele foi o primeiro local onde se exibiu cinema publicamente aqui em Vitória. Em 1902, ele traz o biógrafo Lumière, primeiro local. Ele foi o primeiro edifício que teve luz elétrica na cidade de Vitória. Ele tinha um gerador próprio. Então foi o primeiro local onde Vitória viu a luz elétrica. Ele é, assim, um edifício onde, primeiramente, se formou uma rotina de exibição e fruição das artes cênicas e do audiovisual em Vitória e até mesmo no estado do Espírito Santo. Então, eu acho que ele tem um papel muito significativo e que as memórias dele a gente conseguiu reunir, estavam todas espalhadas, né? Aqui a gente consegue reunir esses vários aspectos e trazer. Acho que tem muitas lacunas ainda. Foi uma grande pesquisa, né? A gente precisou varrer muitas coisas, mas elas têm algumas lacunas que outros pesquisadores poderão seguir as pistas agora. E após o fechamento dele, como que ainda ressoam os ecos da existência dele? Porque tem partes dele que estão no Carlos Gomes, partes foram aproveitadas em outros projetos. Como ele conseguiu se manter dentro desse espaço urbano, mas já a partir do momento que ele deixou de existir? Então, pois é, né? Como você disse, as colunas dele estão lá até hoje no Carlos Gomes. Segundo Fernando Aquiamé, ele disse que não conseguiu localizar onde ele leu em algum local que as madeiras dele podem ter ido para uma reforma do Colégio Maria Ortiz, para o piso do Colégio Maria Ortiz. Ficamos de investigar, ver se a gente descobre, não sabemos. Mas, como eu disse, eu acho que a maior reverberação dele está nesse espaço, está no uso do espaço, o uso que ele trouxe para aquele espaço. Um espaço que, se não houvesse a provocação do Muniz Freire para trazer um teatro para um local onde não seria lógico estar, talvez ele tivesse sido um local de comércio, e ele tem uma força para isso. Ele tem também uma força do comércio ali muito presente nele, né? Ou residencial, talvez na época, um mix. Mas não, ele trouxe a força da cultura, ele criou essa rotina, como eu disse, uma rotina de fruição, exibição e fruição, que não havia na cidade de Vitória com uma frequência, com uma ordenação, digamos assim, dentro de um espaço e frequentemente. E aí, mesmo depois da existência dele, aquele espaço, a Costa Pereira, acaba trazendo esses outros espaços. Então eu vejo a vida do Melpomene lá no Carlos Gomes, eu vejo a vida do Melpomene continuar dentro do Glória. Quando eu vejo os grupos se apresentando de teatro, performances, músicos, enfim,
vários projetos que ocorrem aqui na cidade. Ali na Praça Costa Pereira, eu vejo o Melpomene ali, ainda presente. Quando eu vejo até mesmo o espetáculo, que é o espetáculo cotidiano, como é do pastor, dos pastores, né, evangélicos ali pregando, que aquilo ali é quase um espetáculo também, né, eles fazem também, ou outros, né, o vendedor de raiz. Eu vejo o que eu trago até no meu capítulo, que é o James Locke do espetáculo, que é o espírito do lugar, que ele deixou, que ele legou aquele lugar. Eu vejo meu Melpomene vivo ali, né? Quando eu passo, quando eu sinto. Eu acho que isso é o maior legado dele. Você acredita que houve uma supervalorização do projeto do Carlone no Teatro Carlos Gomes em comparação ao Melpomene? Ou ele, de alguma forma, o Teatro Carlos Gomes, ele substituiu a importância que o Teatro Melpomene tinha? Sim, ele substituiu. Eles tentaram apagar com fogo mesmo a memória do Melpomene, eu vejo que eles tentaram deixar somente, é quase como se tudo tivesse pegado fogo. É como se a memória de quem sabia da existência desse edifício, o que sabia era que ele pegou fogo. Era como se tudo nele não existisse, tivesse pegado fogo, não tivesse nem menor importância. E quando a gente vê, o Carlos Gomes, ele tem uma planta que ela traz muito do que é a planta dele, o volume da edificação internamente, ela é muito parecida, muito próxima. E eu diria a você que ela chega a ser, na época que ela foi feita, já quase que ultrapassada para aquele período. A gente já entrava numa outra fase de espaços, de constituição arquitetônica de espaços daquela natureza. A prova é que você vê que o Glória, o Cine Glória, ele tem um formato diferenciado. Ele é de 4 anos após o Carlos Gomes. 4. Ele tem uma plateia já bem mais frontal, ele traz o cinema e toda a tela gigante, né, a boca de cena larga, muito alta do cinema. E o Carlos Gomes, ele, pelo contrário, ele ainda mantém o formato ferradura, o formato tradicional com as ordens de camarote, balcão, tal qual o Melpomene, porque as colunas serviram quase que perfeitamente. Nem sei porque ele não usou o guarda-corpo, né, dos camarotes. Pode até ser que ele tenha utilizado e modificado em alguma coisa. Não são os mesmos desenhos, só se ele modificou. Mas é muito próximo e já era um modelo que estava passando por uma fase de transição em termos de edifício. O edifício para o teatro, que o cinema já estava presente e que tinha um formato mais frontal já diferenciado, que não trazia tantas diferenças de classes e ordens, enfim. Então eu acho que, de certa forma, o Carlone, ele viveu ali, ele foi criado com aquele Melpomene. Ele talvez tenha sido a primeira experiência dele, né, de arte e arquitetura, do Carlone, foi o Melpomene. Aquilo estava muito presente para ele, né? E aí, quando politicamente, e obviamente para ele, é claro que era mais interessante que a memória ficasse do edifício que ele fez, né? Não estou criticando ele por isso, mas para ele somou positivamente o fato de quererem esquecer o Melpomene, quererem apagar por algum motivo a memória do Melpomene. Alguns pesquisadores do Muniz Freire, como o Stilac e o Piva, a Giovanni, que escrevem aqui também, né? Eles falam de um Muniz Freire que ele tem muita resistência política por parte de outros que vêm logo após, né? Então, há também uns interesses que aí eu deixo para vocês que são da história, esse desafio de tentar entender, né, por que querer apagar a memória do Melpomene. Meu Deus, por quê? Ok, o próprio Muniz já tinha dito, ok, ele pode ser efêmero, né? Vamos transformá-lo, mas por que apagar algo que foi tão significativo para a cidade, né? Tá, ele não existe mais, mas ele fez com que tudo isso hoje estivesse ali de uma maneira tão forte, conseguiu reunir esses elementos, né? Então, eu não sei se o Carlone em si, ele em si,
tirou partido disso de uma maneira proposital, não sei, mas assim, creio que assim, de alguma forma ele se beneficia com o fato de, por algum motivo, se querer que as memórias do meu Pomni fossem apagadas. Acho isso. E o trabalho e o trabalho de vocês, de certa forma, vem trazer à cena, trazer de volta essa memória. Reavivar a memória, essa memória apagada, essa memória esquecida. Aí eu queria também que a gente falasse um pouco sobre como esse trabalho pretende modificar esse legado de esquecimento que o meu Pomni foi envolvido. Pois então, a ideia é exatamente essa. Vamos buscar descobrir o que há por trás dessa história toda, trazer à tona e provocar, né? Então, como nós queremos ver se esse livro chega com essa pesquisa, que é uma pesquisa que passa, como eu disse, são capítulos que abordam desde questões históricas daquele contexto, dos grupos que existiam naquela época, como no capítulo do Piva, ou da vida, do cotidiano desse espaço, como no capítulo da Giovanni, que traz inclusive um anexo muito interessante, que tem toda a pauta, né, como a gente chama, que é toda a agenda do meu Pomni durante todos os anos da existência dele, só ficou uma lacuna de 5 anos, como no capítulo do Agostinho, que faz uma abordagem, uma crônica sobre a questão dos espaços teatrais da cidade, vai percorrendo esse edifício por outro viés, ou no capítulo que eu escrevo que eu vou mergulhando na arquitetura desse espaço, como que ele pode nos trazer elementos de aspectos arquitetônicos, de aspectos construtivos da arquitetura, com madeira, por exemplo, que é belíssima quando ele traz as plantas dele, que são uma riqueza para quem é arquiteto, olha aquilo ali, e de como ele poderia se apropriar daquela madeira para tirar partido e fazer aquilo que ele conseguiu com um edifício em tão pouco tempo, nos dá algumas lições dessas, como tentar entender esse processo desse meio urbano, né? Então, eu acho que o que nós podemos deixar de mau legado, né, e tentar fazer com que esse livro chegue aos pesquisadores, às pessoas que têm interesse por esse espaço, essa história, que procurem entender esses processos de desativação de espaços culturais, de legar esses espaços à sua sorte, à sua própria sorte também, de apagar as memórias, nossas memórias, em função de outras, quando só temos a somar, provocar e dar uma base para que outros pesquisadores possam também, a partir dessas pesquisas, achar outros viés aqui dessa memória, desse espaço da nossa cidade, e que possam também prosseguir e compor esse quebra-cabeça para esse lugar que é tão difícil para a gente aqui, eu acho, de construir as nossas memórias aqui do Espírito Santo, né? Para a gente, porque eu já me sinto capixaba, né? Vocês já viram, né? Mas tem 35 anos que eu estou aqui. Eu já sou mais capixaba que vocês aqui. Para finalizar, conte-nos um pouco de como foi realizada essa sua obra, como foi feita e quais profissionais que estiveram envolvidos e mídias utilizadas. Como que foi esse trabalho desse livro? Então, foi um trabalho que ele surgiu há mais de 10 anos atrás, né, no início dos anos 2000, quando Agostinho e o pessoal da equipe dele aqui do Arquivo Público acharam essas plantas. E aí eu montei esse projeto com uma equipe que inicialmente de pesquisadores envolvia o Agostinho Lázaro, a Giovanni Favoreto, o Rogério Piva, o Silmar Francisqueto e a Verônica Caim. Começamos a pesquisa, cada um pelo seu olhar, né? Os meninos levantando todo o material que eles poderiam, organizando esse material e fazendo uma compilação desse material sobre o meu Pomni em vários portes, jornais, fotografias, enfim, periódicos da época. Buscamos depoimentos, conseguimos desse senhor. Enquanto isso, a Verônica, que na época ela não era ainda arquiteta, era minha estagiária de arquitetura, a Verônica junto comigo, a gente ia levantando essas plantas, transportando essas plantas para o AutoCAD
E a gente não tinha todas as plantas, a gente só tinha uma parte delas. Então, a gente teve que fazer quase que uma investigação antropológica. Por exemplo, não tínhamos as alturas. Então, a partir de desenhos de croquis da escada, croquis da fachada, a gente foi levantando as alturas, redesenhando esse edifício e reconstruindo essa história, né? Isso começamos em 2003, tivemos um projeto no finalzinho, aprovado pela Lei Rubem Braga. Em 2004 a gente consegue o apoio da Vale, no meio do ano mais ou menos, e começamos essa pesquisa, mais ou menos no meio de 2004. E seguimos com ela até 2006, início de 2006. Quando estávamos com ela bastante pronta, uma maquete que foi feita pelo Paulo Leão, também fizemos a partir das plantas que a gente levantou. O Paulo veio agregar essa equipe e faz essa maquete, e que nós pedimos que fosse uma parte externa, outra parte interna. Em 2006, eu tive um grande problema na minha vida, muito pesado, pessoalmente, e me perco dessa pesquisa e tive que parar. E me afastei dela por um bom tempo. E a gente não conseguia retomar, eu não tinha condições financeiras, pessoais, enfim, né? Fiquei anos com isso, o meu Pomni lá, toda hora me aguardando, até que em 2016, no finalzinho do ano, consegui levantar as condições para reunir de volta as pessoas e finalizar o projeto, materializá-lo. Faltava muito pouco, né? Faltava a gente finalizar os capítulos, de escrever, já estavam meio prontos, e se montar a exposição. E aí já tem um novo olhar, já tínhamos passado 10 anos. Quando a gente viu, se passaram 10 anos. E aí começou-se em março, retomei a equipe dos meninos e começamos a materializar. O livro fechamos que ele iria ser alguns capítulos e tive a parceria dos outros pesquisadores. Agostinho, que escreve o primeiro, Piva o segundo, a Giovanna o terceiro, eu o quarto. O Silmar, que faz... que resgata essas fotos juntamente com a gente, ele reproduz essas fotos que estão registradas, a gente tem um capítulo inteiro de fotografias. As plantas também, elas estão reproduzidas, seja no capítulo da arquitetura, seja também como